Algumas histórias desafiam qualquer tentativa de compreensão, não apenas pelo horror do crime em si, mas pela longevidade do sofrimento, pelo silêncio cúmplice que se estende por décadas e pela perversidade escondida atrás da aparência mais comum possível. O caso Elizabeth Fritzl é uma dessas histórias, um dos episódios mais chocantes e perturbadores da história criminal contemporânea, capaz de redefinir o conceito de cativeiro, abuso e desumanização. Elizabeth Fritzl nasceu em 1966, na Áustria. Cresceu em uma família aparentemente comum, comandada por Joseph Fritzl, um homem rígido, autoritário e controlador. Para vizinhos e conhecidos, Joseph era apenas um senhor austero, engenheiro aposentado, casado, pai de família. Dentro de casa, porém, ele exercia um domínio absoluto, marcado por violência psicológica, ameaças constantes e um clima de medo permanente. Em agosto de 1984, quando Elizabeth tinha apenas 18 anos, sua vida foi destruída de forma definitiva. Joseph a atraiu até o porão da casa com a desculpa de ajudá-lo em um reparo. Assim que ela entrou, ele a dominou, aplicou um anestésico e a trancou em um cativeiro subterrâneo que havia construído secretamente ao longo de anos. A porta era reforçada com aço, o acesso era oculto por paredes falsas, e ninguém além dele sabia da existência daquele espaço. A partir daquele momento, Elizabeth desapareceu do mundo. Para justificar o sumiço da filha, Joseph Fritzl registrou um boletim de ocorrência e apresentou cartas falsas, supostamente escritas por Elizabeth, afirmando que ela havia fugido de casa para se juntar a uma seita religiosa. A versão foi aceita. O caso esfriou rapidamente. Para todos, Elizabeth havia feito uma escolha. Para ela, começava um inferno sem prazo para acabar. O cativeiro era um espaço claustrofóbico, sem janelas, com iluminação artificial mínima e ventilação precária. Ali, Elizabeth passou 24 anos de sua vida. Durante esse período, Joseph a violentou repetidas vezes, exercendo controle absoluto sobre seu corpo, sua mente e sua existência. Ele decidia quando ela comeria, quando dormiria, quando seria abusada. Qualquer tentativa de resistência era esmagada com ameaças de morte, não apenas contra ela, mas contra qualquer filho que pudesse escapar. Sim, filhos. Ao longo dos anos de cativeiro, Elizabeth deu à luz 7 crianças, todas fruto dos estupros cometidos pelo próprio pai. 3 delas permaneceram presas com a mãe no porão, sem nunca ver a luz do sol. Uma morreu ainda bebê, vítima das condições insalubres. As outras 3 foram retiradas do cativeiro ainda recém-nascidas e deixadas na porta de casa de Joseph, que as criou com a esposa, alegando que Elizabeth havia retornado brevemente apenas para abandoná-las. O mais perturbador é que a família convivia com as crianças, sem suspeitar da verdade. Joseph mantinha 2 realidades paralelas. Em cima da casa, o patriarca severo, avô dedicado. Abaixo, o carcereiro, estuprador e torturador. O porão se tornou um mundo próprio, onde Elizabeth tentava criar seus filhos com o mínimo de humanidade possível, ensinando-os a ler, a contar, a existir, tudo dentro de um espaço que mal permitia ficar em pé. O controle psicológico era tão intenso quanto o físico. Joseph convencia Elizabeth de que o mundo exterior era perigoso, que a polícia jamais acreditaria nela, que todos morreriam se ela tentasse escapar. O medo se transformou em rotina. O tempo deixou de ter significado. Os anos se dissolveram em dias idênticos, marcados por sobrevivência pura. A libertação só aconteceu por acaso e quase tarde demais. Em 2008, uma das filhas nascidas no cativeiro, Kerstin, então com 19 anos, adoeceu gravemente. Joseph permitiu que ela fosse levada a um hospital, mas se recusava a revelar a origem real da jovem. Os médicos desconfiaram. O estado de Kerstin exigia histórico médico detalhado, algo impossível de fornecer. A polícia foi acionada. Diante da pressão, Joseph Fritzl cometeu um erro fatal. Levou Elizabeth até o hospital para reforçar sua farsa. Foi ali, após 24 anos de silêncio, que Elizabeth finalmente contou a verdade. O que se seguiu foi uma das maiores operações policiais da história da Áustria. Quando a polícia entrou no porão da casa Fritzl, encontrou provas irrefutáveis do horror. O cativeiro, os registros, as condições desumanas. Joseph Fritzl foi preso imediatamente. O país e o mundo ficaram em choque. Como algo assim pôde acontecer por tanto tempo sem que ninguém percebesse? O julgamento de Joseph Fritzl ocorreu em 2009. Ele confessou os crimes: estupro, sequestro, escravidão, assassinato por negligência e incesto.
foi condenado à prisão perpétua, com internação em ala psiquiátrica para criminosos extremamente perigosos. A sentença refletia não apenas a gravidade dos crimes, mas a perversidade prolongada de suas ações. Elizabeth e seus filhos passaram por um processo lento e delicado de reintegração ao mundo. Receberam novos nomes, proteção total da identidade e acompanhamento psicológico intenso. O trauma era profundo demais para qualquer recuperação rápida. Crianças que nunca haviam visto o céu precisaram aprender o que era vento, chuva, liberdade. O caso Elizabeth Fritzl expôs falhas sociais, familiares e institucionais. Mostrou como o abuso pode se esconder dentro da normalidade, como monstros podem viver décadas à vista de todos. Mais do que isso, revelou a força absurda de uma mulher que sobreviveu ao impensável para manter seus filhos vivos, mesmo quando o mundo inteiro havia esquecido que ela existia. Essa não é uma história apenas de crime, é uma história sobre silêncio, controle e resistência. Sobre como o mal pode se estruturar de forma metódica e sobre como, mesmo após 24 anos enterrada viva, Elizabeth conseguiu fazer aquilo que parecia impossível: sobreviver. Algumas prisões não têm grades visíveis, algumas libertações chegam tarde demais, e algumas histórias existem para lembrar que o horror real muitas vezes mora exatamente onde ninguém quer olhar.